Eu tinha 7 anos quando aprendi que nem todos os anjos têm asas. Alguns usam batas brancas, sorrisos gentis e bíblias bem guardadas na estante. Hoje, aos 34, posso dizer que Deus realmente estava comigo. Mas demorei muito tempo para perceber isso. Meu nome é Clara e, por anos, carreguei um segredo pesado dentro de mim. Às vezes, ao me olhar no espelho, mal reconhecia a mulher que via ali. Era como se eu estivesse fragmentada, partes de mim escondidas em lugares tão escuros que nem eu mesma conseguia alcançar. A sensação era de vazio constante, um buraco que nada parecia preencher. Eu acordava cansada, mesmo depois de uma noite inteira de sono, e ia dormir exausta, sem saber de onde vinha esse cansaço. Não era físico, era da alma. Havia noites em que eu sussurrava baixinho: Deus, se você está aí, por que não faz nada? Mas o silêncio era minha única resposta. Tudo começou há tanto tempo, numa época em que eu ainda acreditava que Deus ouvia todas as minhas orações. Fui criada numa casa cristã, frequentávamos a igreja regularmente, cantávamos hinos com paixão e falávamos sobre amor, graça e perdão. Mas por dentro, eu já não sentia mais nada daquilo. Só raiva. Raiva do mundo, das pessoas e principalmente dele. Como ele podia permitir que algo tão horrível acontecesse com uma criança? Com mim? Eu achava que ele não se importava. Achava que eu era indigna, que talvez de alguma forma fosse minha culpa. Com o tempo, fui me afastando. Primeiro, deixei de orar antes das refeições. Depois, deixei de ir à igreja. Até que, um dia, simplesmente abandonei qualquer tentativa de ter uma relação com Deus. Era mais fácil viver sem ele do que continuar me perguntando por que ele não me protegeu. Eu me lembro com tanta clareza o dia em que tudo começou. Tinha 7 anos e não entendia por que as coisas tinham que ser assim. Na época, eu ainda ia à igreja com minha mãe, cantava os hinos com alegria e ouvia atentamente as histórias bíblicas contadas pelas professoras da escola dominical. Mas havia um segredo escondido dentro de mim. Crescia como uma sombra silenciosa, sufocando minha inocência. Eu não sabia para quem correr nem como pedir ajuda. A Bíblia estava lá, na estante do homem que me machucava, irônica e inacessível. Com o tempo, essa dor virou raiva. Raiva de Deus por ter permitido que isso acontecesse. Raiva das pessoas por não perceberem. Raiva de mim mesma por não ter conseguido impedir. Meu coração se fechou, como se eu tivesse construído muros tão altos que ninguém jamais conseguiria alcançar. Comecei a afastar-me da igreja, dos hinos, das orações, até mesmo das pessoas. Não confiava mais em ninguém. Como poderia? Se até aqueles que pareciam bons podiam esconder tanto mal? A cada ano que passava, eu carregava mais vergonha. Sentia-me suja, quebrada, como se aquilo que tinha sido tirado de mim fosse algo que eu nunca recuperaria. E Deus? Onde ele estava? Por que não me protegeu? Por que não veio quando eu chorei? Essas perguntas martelavam dentro de mim, alimentando um ressentimento que eu nem sabia que era capaz de sentir. Eu não o odiava exatamente, mas não conseguia vê-lo. Era como se ele tivesse sumido junto com a minha infância. Foi numa quarta-feira qualquer. Eu nem sei por que entrei naquela pequena loja de artesanato. Talvez fosse só cansaço. Ou talvez fosse Deus. Estava tudo tão pesado dentro de mim, como se eu carregasse um fardo invisível nas costas. Meus passos eram lentos, arrastados. E então ali, pendurado numa parede cheia de clichês religiosos, vi um quadro simples com palavras que pareciam gritar para minha alma: beleza em vez de cinzas. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não mais em pedaços, mas em liberdade. Não era uma explosão de alegria ou um milagre visível. Era algo mais profundo. Uma dor antiga sendo reconhecida, uma ferida antiga sendo tocada com gentileza. Naquela noite, pela primeira vez em anos, me ajoelhei ao lado da cama. Não foi fácil. Meu coração ainda estava cheio de cicatrizes e dúvidas. Mas eu não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Sussurrei baixinho: Deus, se você está aí, me ajude. Eu preciso de beleza, preciso de cura, preciso de você. Foi a oração mais sincera que já fiz. E mesmo sem entender como, senti algo diferente. Um suspiro no meu espírito. Como se, finalmente, alguém tivesse ouvido o meu choro silencioso. Naquela noite, depois da oração mais sincera que já tinha feito, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repetindo baixinho: beleza em vez de cinzas, beleza em vez de cinzas. Era como se aquelas palavras estivessem plantadas dentro de mim,
germinando uma esperança que eu nem sabia que ainda podia sentir. No dia seguinte, abri a gaveta onde guardava uma Bíblia velha, empoeirada, esquecida por anos. Minhas mãos tremiam enquanto virava as páginas. Parei em Salmos 34, versículo 17. O Senhor ouve os seus e livra-os de todas as suas angústias. Chorei. Chorei como quem desaba, mas ao mesmo tempo respira pela primeira vez. Comecei a voltar à igreja. Não foi fácil. Meu coração ainda estava cheio de cicatrizes e dúvidas. Sentada no último banco, eu me sentia como um fantasma entre pessoas vivas. Mas havia algo diferente. Algo leve. Um pequeno grupo me acolheu sem perguntas demais, sem pressa. Eles oraram comigo. Pela primeira vez, não me senti suja ao falar sobre minha dor. Compartilhar minhas feridas não me despedaçou. Me libertou. Eu lia a palavra todos os dias, mesmo quando minha fé era fina como um fio. Aprendi a orar com honestidade, até com raiva às vezes, mas sempre terminando com: eu te entrego isso, Senhor. É seu. E Deus foi paciente. Ele não exigiu que eu mudasse tudo de uma vez. Aos poucos vi a cura acontecendo. Não como eu imaginava. Não apagando meu passado, mas dando novo significado às minhas cicatrizes. Descobri que Jesus não era como os adultos que me machucaram. Ele não usava máscara. Ele não mentia. Ele não calava. E na minha dor mais profunda, eu finalmente o encontrei. Hoje, quando olho para Maria, minha aluna quieta, não vejo apenas uma criança ferida. Vejo reflexos de mim mesma, os mesmos olhos assustados, o mesmo silêncio pesado. Mas agora, ao invés de me sentir impotente, eu sinto algo diferente. Sinto compaixão. E sinto esperança. Há alguns meses, eu nunca imaginaria que poderia olhar para alguém em sofrimento e não ser imediatamente consumida pela minha própria dor. Mas Deus foi paciente comigo. Ele não apagou meu passado, mas Ele o transformou. Cada cicatriz que carrego hoje não é mais um lembrete da vergonha. É um testemunho da graça. Descobri que a beleza prometida por Isaías 61:3 não era algo físico, mas espiritual. Era a restauração do meu coração, da minha identidade, do meu propósito. Ainda tenho dias difíceis. Ainda há memórias que me pegam de surpresa e me fazem parar para respirar. Mas agora, eu sei onde encontrar força. Eu sei onde entregar minhas lágrimas. Sei onde buscar cura. E o mais incrível, aprendi que Deus não me salvou do sofrimento, mas comigo no sofrimento. Ele esteve comigo todos os dias, até nos que eu achava que ele estava ausente. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja se sentindo como eu me sentia, quebrada, distante, sem esperança. Por favor, ouça isso do fundo do meu coração. Você não está sozinha. Deus vê suas feridas. Ele ouve seus clamores silenciosos. E Ele quer entrar na sua história, não para apagar o que aconteceu, mas para transformar cada pedaço dela em algo bonito. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. E nisso, eu descobri minha verdadeira paz. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal Onde a Dor Encontra Deus, para não perder nenhuma nova narrativa de transformação, e deixe seu gostei, se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.